Boa tarde. Sejam bem-vindos. Fazia um tempo que eu não vinha no sábado, né? Então, sejam todos bem-vindos. Aos que vêm pela primeira vez à casa, sejam acolhidos, recebidos e amparados não só pelos braços físicos, mas pelos braços espirituais que acolhem vocês desde a porta ou desde o momento que vocês decidiram aqui estar. Convido para nós darmos início à nossa fala de hoje, para que vocês relaxem, comecem respirando de forma consciente, serena, para que toda essa atmosfera possa entrar também pelos narizes e penetrar fundo em cada célula do corpo, revigorando, refazendo e restabelecendo, inclusive os acometimentos físicos que nós temos. Fechem os olhos, sentirem à vontade. Respirem, relaxem, sintam o corpo descansado sobre essa cadeira, agradecendo a espiritualidade, a sua infinita bondade de ter nos oportunizado hoje abrir os olhos ao amanhecer, contemplar o sol que entrava pelas nossas janelas. Obrigada pelo nosso corpo físico, nosso veículo, nessa etapa da nossa evolução, que nos dá condições também de aprendermos, de interagirmos com outras pessoas, de nos tornarmos melhores, de cuidarmos. E, Senhor, na Tua infinita misericórdia, olha para cada um de nós nesse momento, apaziguando as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas tristezas. E se hoje não houverem nenhuma dessas polaridades de baixa vibração, que Tu contemple cada um de nós nas nossas alegrias, nas felicidades, nas nossas euforias, no nosso contentamento pela vida, na nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui e fazermos de novo mais um dia uma caminhada em direção àquilo que Tu nos destinou nessa evolução, nessa experiência. E que sejamos nós, Tuas ferramentas de trabalho, Tua voz, Teus ouvidos, Tua boca, Tuas mãos, os Teus braços, a acolher, a contemplar e agradecer outras almas que conosco compartilham dessa caminhada. Sendo assim, nós iniciamos as atividades dessa tarde, pedindo que o Teu manto se estenda nessa sala e que o Teu perfume adentre os nossos corações. E que assim seja. Todos bem? Na medida do que é possível estarmos. Darem uma olhadinha aí quem sentou do lado, para desejar uma boa tarde, para dizer que eles não estão sozinhos. Devo dizer que o tema de hoje, contido nesse livrinho aqui, Espírito e Vida, do Divaldo Franco, são pequenas passagens, né? Estilo os livros do Chico, traz uma mensagem, essas não do Evangelho, mas do livro dos Médiuns. E ele discorre acerca disso. É pelo espírito da Joana de Ângeles. E eu devo dizer que essa mensagem primeiro é para mim, porque ele está falando de sinceridade e ele está falando da capacidade de nós nos comunicarmos com as pessoas sem sermos agressivos, sem querermos colocar a nossa fala, o nosso conhecimento como a verdade absoluta, ou como uma forma de soberba e de intimidação do outro. Então é primeiro para mim, porque eu estou aqui na minha frente com pelo menos, acho que quase 100 pessoas, e eu tenho que ter cuidado para que aquilo que eu traga
através da minha fala, não chegue vocês com uma prepotência de que eu sei mais. Eu só estou num outro lugar com a condição de poder ser ferramenta do Cristo, para poder trazer as informações de uma forma reflexiva e não impositiva. Aí, diante desse meu discurso inicial, vocês podem dizer assim, mas eu não estou aí na frente falando. Mas eu não tenho a habilidade da fala, eu não estou à frente de muitas pessoas, nem no meu trabalho, nem em algum lugar que eu frequente, então em que momento isso vale para mim, aqui do outro lado, sentado nesta cadeira? E aí vou trazer um pouquinho do que está escrito aqui, e vamos discorrer a respeito e vermos se nós realmente não nos enquadramos no que ele está nos colocando aqui. Então, Sinceridade, capítulo 18 do livro Espírito e Vida. Essa passagem aqui está contida lá no livro dos médiuns e ele diz: aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse é o melhor meio de não ser ouvido. Por essa razão é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião dos que os ouvem. É para os trazer pouco a pouco a verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás se fores um orador mais ou menos hábil. Ele está dizendo aqui, assim, de forma mais rasa possível, a minha colocação e meu parafrasear disso que está escrito aqui, é que às vezes a gente tem que ser meio ignorante para falar todo o conhecimento que nós temos. Toda a nossa fala tem que ser para uma criança de 5 anos, de 2 anos, que a gente está ensinando. Porque ela vai entender. Mas se tiver uma outra criatura, no auge da sua sabedoria, 80, 100 anos, 50 anos, ela tem que entender a mesma linguagem que eu. Aí ele está dizendo aqui que é por isso que os espíritos, quando eles vêm nos dar recados, e eles colocam nas inúmeras obras contidas, inclusive no manual escrito há mais de 2000 anos, que a gente tem lá na nossa casa aberto, geralmente, está escrito 1 milhão de vezes a mesma coisa. Os livros trazem 1 milhão de vezes a mesma fala, o mesmo discurso, a mesma informação, de formas diferentes, de linguagens diferentes, em figuras diferentes, uns por parábolas, outros por histórias, outro por perguntas, para falar a mesma coisa. Para quê? Para que em nenhum momento aquele que está lendo se sinta ofendido. Para que naquele momento que aquele que está lendo, se ele não entendeu na primeira página, lá na 13ª, na 20ª, na 40ª, ele vai ler de novo aquilo. Para que ele consiga entender. Sem a imposição da verdade, mas de forma gradativa. Afinal de contas, se a gente trouxer para a nossa realidade aqui, dentro da nossa casa, nós não fazemos isso todos os dias com aqueles que nós precisamos educar? Sejam eles na condição da infância, as crianças que estão sob a nossa tutela, ou seja, os adultos. E os adultos os mais difíceis ainda. Porque principalmente quando a gente está em caminhadas diferentes, eu vou trazer para o âmbito familiar, no contexto de marido e mulher, de companheiros de caminhada. Muitas vezes eles não estão lado a lado. Eles não estão caminhando juntos. Eles estão em níveis diferentes de evolução e inclusive de busca de conhecimento. Eu acredito que isso seja uma realidade na maioria das casas. Vivencio na minha. Então, o nosso primeiro impulso é levar junto. Geralmente um lado não quer, ou é mais resistente. Mas depois vai. Às vezes desiste no meio da caminhada. E quando ambos não estão caminhando juntos, e mesmo que caminhem, eles têm entendimentos diferentes, eu tenho que me valer
desta frase que a espiritualidade traz, para que eu não cause desconfortos maiores na minha convivência. Vou ler a primeira frase aqui. Em nome da verdade, não apliques a palavra contundente sobre a fraqueza daqueles que caminham desequilibrados ao teu lado. É ou não é para botar na geladeira a frase? Porque todo santo dia a gente testa o equilíbrio dos nossos conhecimentos intelectuais, morais, espirituais e de paciência, de amorosidade, de tolerância, de resiliência. E é nessa hora que ele está dizendo para nós, respira. Respira. Porque se tu usar da imposição da tua palavra e a força da tua voz para querer trazer essa pessoa para o mesmo nível que você, vai dar errado. Vai dar errado. Eu vou seguir só para a gente chegar numa palavra que eu quero aqui, e nós estamos habituados nessa região onde a gente vive. A pretexto de servir a causa do bem, não derrames espinhos pela senda onde segue teu próximo, tentando desta forma ser coerente com as próprias convicções. Falando em nome do ideal que esposas, evita a exposição petulante dos conhecimentos que um dia te conferiram. Apresenta-os aos ouvintes com simplicidade, que se agrade sem a pretensão de emitires o último conceito. Não tem ninguém dono da verdade. O único que é dono dela está lá num outro nível, e ele fala dentro do nosso íntimo. Quando a gente achar que está falando em nome de Deus, aumentando o tom da nossa voz e querendo impor a nossa verdade, esqueçam. Isso é animosidade, é animismo, é eu falando em nome de alguém. Utilizando deste pretexto para fazer com que aquela pessoa aceite melhor aquilo que eu estou falando. Não adianta, uma hora a casa vai cair. Justificando a tua maneira sadia de viver, não te faças desagradável companhia, usando indiscriminadamente a palavra ferina e o argumento intolerante. A expressão deprime a frase impiedosa em relação àqueles que ainda não podem seguir-te os passos. Procurando libertar a tua alma do erro, não intentes escravizar aos teus caprichos de pensamento. Quantos não têm possibilidade de voar contigo nas amplidões do conhecimento? Gente, como a gente faz isso? Nós estamos lá voando longe. É lógico que muitos a gente quer levar junto. Só que vocês entendem que se amarrar, o esforço que a gente vai ter que fazer para voar é maior? Então não dá para ser por imposição. Tem que ser... Mas como é uma escolha do outro. Tem que ser uma escolha do outro e não uma imposição minha, uma vontade minha, bilateral. Unilateral, desculpa. Tem que ser de ambas as partes. Senão não vai fazer sentido. Eu vou fazer um esforço diário, eu vou me incomodar, eu vou gastar da minha fala, da minha paciência, da minha tolerância, para querer que o outro alce voos do mesmo patamar que eu. Isso é falta de maturidade. Nossa, quando a gente está querendo fazer isso. Porque estamos em níveis diferentes. E que bom que se eu estiver voando aqui, vou soltar aqui. Se eu estiver voando aqui, e o meu companheiro, minha companheira, meus filhos, as pessoas que convivem comigo estiverem voando pelo menos um pouco mais abaixo, mas junto comigo, a coisa anda. Eu não preciso estar colado um no outro, no mesmo nível, para estar indo na mesma direção. Eu preciso que a gente esteja próximo, com foco naquilo que é futuro para ambos, que é melhoramento, que é crescimento, com as informações. Às vezes, em alguns momentos, a história vai mudar.
Nós temos alguns conhecimentos a mais acerca desses temas, e às vezes meu companheiro, minha companheira, as pessoas que estão comigo têm mais conhecimento. Nós vamos mudar de nível. Faz sentido? É problema isso? E se for, não tem que ser mais. Vai ter momentos que a gente vai estar aqui, vai ter momentos que a gente vai estar aqui, vai ter momentos que a gente vai mudar. Mas ambos indo para o mesmo lugar. Eu só não posso estar presa a isso. Porque vai ter momentos que a gente vai rampar voo. Não para deixar o outro para trás, mas porque aquilo que a gente almeja e destina para cada um na sua individualidade requer um olhar um pouco mais amplo. E a gente volta para buscar. E vai conseguir buscar se o outro também quiser. Nas observações que fazes, não te esqueça de que nem todos os seres se encontram preparados para ouvir-te as representações, nem mesmo quando coroas as melhores intenções. Procurando ajudar, não te detenhas apenas na descoberta da ferida. Utiliza-se do singelo chumaço de algodão que cobre a enfermidade com medicação balsâmica. Às vezes a gente sabe o problema do outro, sabe aonde o outro está errando, porque nós já temos conhecimento suficiente, já passamos por aquele lugar, a gente sabe que vai dar errado se continuar ali. E aí nós queremos ser o médico que já chega botando o dedo, a enfermeira que já chega botando o dedo e arrancando aquela primeira camada. Não, porque tem que tirar sim, tem que vir para fora o que está ruim embaixo. Então, ao mesmo tempo, curada gradativamente, os espíritos já estão falando, eu falo a mesma coisa 1000 vezes, de formas diferentes. Só que se a gente arrancar inteiro, não vai fazer sentido, vai doer demais, e é todo o nosso cuidado e toda a nossa sabedoria não vai ser ouvida. Então, ao mesmo tempo que nós formos tirando aquela casca que encobre um monte de coisas ruins, nós temos que, na outra mão, do outro lado da nossa intenção, termos pronto os algodões, as gases, os chumaços, a água que vai lavar, que vai limpar e que vai acolher. E se começar a sangrar demais, a gente cobre. A gente cobre com o bálsamo do amor, do entendimento, da compreensão, do cuidado. Não te esqueças de que a verdade semelhante à moral penetra lentamente acendendo luzes na escuridão e vencendo trevas sem precipitações em gritos generalizando-se poderosa. Era aqui que eu queria chegar, na palavra gritos. Porque vou continuar. Só porque ela vem de novo aqui. Muitas vezes se serve melhor a verdade calando a palavra ofensiva e constringente que jamais edifica. Saber silenciar, receber, aguardar, ouvir e reter são manifestações que contribuem mais para a campanha de esclarecimento do que expor a verdade aos gritos junto às almas que não se encontram preparadas para a renovação. Quando a gente está alterado, que aquilo está incomodando profundamente, principalmente os filhos, a gente tem os 3 avisos, na maioria das vezes. E aí no terceiro, a frase aqui se vale, a gente aumenta o tom da voz. Mas depois de um tempo de convivência com as pessoas que estão mais próximas a nós, a gente não tem mais 3 avisos. A história vai direto pro grito. Tá certo? Não tá. Não tá porque quando a gente tá do outro lado, isso é desconfortável. E aí por que eu me detive nessa história? Porque há poucos dias nós estávamos conversando, eu e uma amiga de modo informal, e ela estava me dizendo que um casal de amigos dela, natural daqui, foi morar em São Paulo, e eles voltaram ao mundo corporativo da cidade,
E eles estavam desconfortáveis que nesta cidade e neste contexto onde a gente está inserido, as pessoas não conversam. Os gestores, as pessoas que estão em algum lugar de autoridade ou mesmo abaixo, quando querem conversar, eles levantam o tom de voz. Eu disse, eu não estou acostumado mais com isso, está muito difícil isso para mim. Parece que toda hora as pessoas estão brigando. É uma energia, eu não consigo ficar naquele ambiente. Porque de onde eu vim, no maior polo financeiro do país, as pessoas entendem conversando. Eu não preciso levantar o tom da minha voz para ninguém me entender. O que acontece aqui? O que acontece na nossa região com as pessoas, com o modo que nós fomos criados, com a nossa cultura, com a nossa sociedade, que nós continuamos perpetuando algo do tempo lá, perdoem a expressão, do tempo do Aripistola. Se a gente já sabe que ninguém precisa gritar para nos ouvir, ou para que nós possamos ouvir também, por que é que todo dia a gente aumenta o tom da voz e deixa as nossas emoções sobressaírem? Todos nós somos líderes de alguma coisa. Todos nós temos a capacidade de oferecer conhecimento e levar junto as pessoas que estão conosco. Só que isso não pode. Ou melhor, não deve. Não deve ser na base do grito. Não deve ser na base da imposição de conhecimento, de cargo hierárquico. Ah, porque eu já fiz mais isso, ah, porque é sempre eu que faço isso, ah, porque eu já estou num outro nível que você, eu me dou o direito de, se tu não me obedecer, eu levantar a minha voz, ou nem sequer isso, eu já dar um comando sobre o tom da minha voz alterado. Por mais que essa história pareça ser simples, ela me tocou profundamente, para que eu tomasse cuidado da forma como eu estou falando para com os meus. Porque saindo deste contexto onde a gente está inserido, não é normal. Por que é que nós normalizamos algo que causa estranheza nas pessoas? Já pensou? É como se a gente estivesse no meio de uma multidão e começasse a levantar a voz e todo mundo olhasse para nós. Mas quem são essas pessoas que, para serem ouvidas, precisam levantar o tom da voz? Que tipo de ser humano, em evolução de conhecimento e demonstração de sabedoria, se vale de tom de voz, de grito, para elevar o nível do outro, para trazer consciência para o outro? Tem algo de muito errado acontecendo. E, claro, eu trouxe uma situação específica, mas pode ser que ocorra também em outros lugares. São características sociais nossas e culturais? Sim, são. Mas será que elas são boas o suficiente para eu perpetuar ao longo da minha vida? E trazer isso como normal para dentro dos meus dias? Acho que não. E por fim, eles nos dizem aqui, sinceridade. Quantas vezes em teu nome se destrói, esmaga-se, desanima-se e persegue-se acreditando servir à honra e ao bem. Por isso mesmo, lavra teu campo, meu irmão, semeia a bondade e a luz, sendo sincero para contigo mesmo. Serve ao ideal do Cristo na humanidade inteira, ajudando sem cessar a quantos caminham pelas tuas veredas. Não será isso, porventura, que Jesus faz conosco? Foram raras as vezes em que o Cristo, enquanto passou por essa experiência carnal aqui, e que foi registrada nos capítulos da Bíblia, está contido lá que Jesus impôs autoridade no tom da voz para colocar a sua verdade. Bem pelo contrário, por muitas vezes ele falou de novo, falou de outra maneira,
silenciou, orou e muitas vezes se afastou. Então, se nós ainda não temos condições, muitas vezes, de colocar aquele nosso conhecimento, aquela nossa sinceridade, aquela nossa vontade de trazer o outro para o mesmo nível que nós, através do dom da fala, naquele momento, porque as nossas emoções tomam conta e afloram, que nós tenhamos consciência de aprender a silenciar, nos afastar. E no momento mais oportuno, nós convidarmos as outras pessoas, os nossos companheiros, as pessoas que estão conosco e que nós queremos levar junto para uma conversa, onde o tom de voz se mantenha, onde os ouvidos estejam abertos e eu esteja disponível a dar e receber. Porque, de novo, como ele mesmo disse aqui, não há uma única verdade. Há verdades distintas, ambas coexistindo e formando uma verdade lá no final. Todos os lados precisam ser pesados. E nós precisamos colocar em prática todo santo dia o exercício da nossa paciência, do nosso autoconhecimento. Porque muitas vezes nem nós sabemos por que nós levantamos o tom da voz. A gente age tão no automático que quando vê já está fazendo. Então que hoje o convite dessa fala de sejam sinceros cada um consigo, de que forma eu estou agindo, de que forma eu estou auxiliando, de que forma eu estou colocando a minha verdade, o meu conhecimento a serviço do outro, sem que isso seja ofensivo, impositivo, humilhante e entristecedor para outra parte. Tem que ser edificante. E eu trago para finalizar aqui uma frase de Provérbios, porque eu entendo que tem uma palavrinha que nos leva para um outro nível. E a gente precisa entender o que ela significa, que se chama sabedoria. Sabedoria, ela é adquirida não só através das nossas leituras, dos nossos estudos, mas ela é algo divino. E que nós precisamos ter sensibilidade diária, todos os dias, para sermos mais sábios. Porque quem nos dá ela em abundância é o nosso Pai. É Deus. Deus envia sabedoria todos os dias para que a gente tenha mais condições de, através das nossas atitudes, utilizar essa ferramenta nos nossos dias e nos nossos atos. E lá está escrito assim, Provérbios 8, 11 e 12. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro na prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Sabedoria é isso. Saber usar do nosso bom senso, da nossa prudência, do nosso cuidado em todos os dias nas nossas ações, na nossa fala, nos nossos gestos, para que aquilo que nós estejamos colocando no mundo do nosso conhecimento seja realmente sábio, seja colocado e absorvido da melhor maneira pelas pessoas que estão junto conosco. Obrigado pela atenção de vocês. Desejo a todos nós, desde já, que sejamos banhados por uma sabedoria infinita e que nós possamos todos os dias aplicá-la com prudência e bom senso. Relaxem, respirem. Os colegas vão se colocar para auxiliar a espiritualidade nos passes. Então mentalizem nesse momento tudo aquilo que vocês desejam, sejam eles desejos físicos, vontades emocionais, que nos elevem, que nos curem, que nos aprimorem. Pai, na tua infinita bondade,
Tu que tudo nos ouve, tudo sabe e nos consola todos os dias. Coloca nos nossos corações, nas nossas mentes, cada dia mais as doses homeopáticas do teu saber, para que nós, como filhos ainda errantes, não nos melindremos, não nos vitimizemos ao longo dessa caminhada, querendo anular essa experiência, por muitas vezes acreditarmos que não damos conta. Coloca dentro de nós o teu sopro de vida, o teu amor incansável e incondicional, que nos guia, nos refrigera, nos suporta. Obrigada por todos os teus anjos acampados ao nosso redor, cuidando dos nossos corpos físicos, dos nossos pensamentos, dos nossos amores aqui nesse plano físico. Obrigada pela experiência de mais um dia. Dá-nos sabedoria, conhecimento e discernimento para termos melhores ações a partir de hoje. E que dentro do nosso coração o teu perfume continue exalando, para que todos os dias que forem cansados, tristes ou frios, nós tenhamos a certeza de que tu estás ali a nos abraçar, a nos conduzir e a nos amar, como um bom pai que jamais abandona seus filhos. Obrigado por essa oportunidade. Sê conosco hoje, amanhã e todo sempre. E derrama sobre aqueles que esperam a nossa volta nos nossos lares também os mesmos fluidos aqui recebidos. Que assim seja.